dia, boa tarde, boa noite. O programa é gravado. Hoje eu estou aqui no Investimento Aberta conversando com meu amigo Sérgio Batalha, da Casa de Papel. Aqui, ó. Sérgio Batalha foi aqui conosco. E aí, Sérgio, tudo já? Tudo bom, Edson? Tudo beleza. Belezinha, beleza. Tudo certo. Obrigado por estar aqui, né, por me convidar. É isso. Você vai abrir o nosso papo de hoje. O Sérgio sabe tudo de administração fiduciária, ele vai explicar. O Sérgio sabe de muitas coisas, mas a gente já fala muito sobre governança, em fundos de investimento, cadeia de valor e tudo mais. Mas antes disso, por favor, Sérgio. Bom, sou o Sérgio Batalha, tenho mais ou menos 20 anos de experiência no mundo de administração fiduciária e também de compliance. Bom, resumidamente, né, um fundo de investimentos, hoje, pela regulação, no dia a dia, ele prevê que exista uma figura, né, que é o responsável legal por esse fundo de investimentos, e esse cara, essa instituição, né, é o administrador fiduciário. É engraçado que o dia a dia de negócio de um fundo de investimento, quando você monta um fundo de investimento, é o inverso do que é traduzido pela regulação. Então, normalmente a gente conhece os fundos pelos seus gestores. Só que, obviamente, quando o gestor pensa numa estratégia, que é montar um fundo, ele começa o processo de criação de um fundo. Só que, na regulação, como o administrador fiduciário é o responsável legal, o gestor vai ao administrador fiduciário. O que ele faz? Ele fecha os termos do início do fundo, taxa de administração, etc. E aí começa o administrador fiduciário a criar o fundo, o CNPJ, registrar na CVM e contratar o gestor. Então, é o inverso, né? O gestor decide o que vai fazer. A regulação está em mudança, está cada vez mais, o gestor está tendo mais relevância e mais responsabilidade. A gente prevê aí em 2022 que seja, né, inicie uma nova era aí com mais responsabilidade para o gestor, mas hoje o administrador fiduciário, além de contratar o gestor, ele é o responsável legal por todos os atos do fundo e, inclusive, ele tem a obrigação de ter a diligência sobre todos os atos do gestor. Você trabalha há 20 anos com isso. Eu trabalho há 20 anos com isso. Poxa, quando a gente começou, quando eu comecei, era muito... era uma novidade, a indústria de fundos era de outro tamanho, né? Então, eu vivi, né, o crescimento exponencial que o produto fundo de investimento teve nesses últimos anos, né? Vamos lá. Tá, mas vamos dar aquele... Tá bom antes? Tá. Então, você pegou aquele boom. De crescimento da indústria, o produto fundo de investimento se tornou cada vez mais popular. Ele foi usado também muito nas novas casas, né, que estão buscando lá o processo de assessoria de investimento. Então, quando a gente começou, era já uma novidade você ter o gestor independente. Hoje, o processo de ter um gestor independente se tornou normal e, além disso, veio a casa de investimento, né? A figura da casa de investimento que essas plataformas. São as plataformas que mudaram completamente a maneira de se distribuir um fundo, né? Eu lembro que lá no início eram só os gestores, naquilo que hoje seriam family and friends, de conhecimento, tem sempre uma pessoa lá no gestor para apresentar, ou os bancos grandes que têm todos têm grandes assets. Se você for lá no ranking Ambima de gestão, você vai ver que a maioria dos maiores, né? Quase todos os maiores são bancos que oferecem, né, o portfólio inteiro. E aí, hoje, com as casas de investimento, as plataformas, se tornou
mais fácil, né, a captação dos fundos através da grande força de assessoria, né, que aí cada assessor vai entender o mercado, vai ver o que o cliente precisa, e aí tem vários produtos. A ideia é que a indústria seja capaz de gerar qualquer produto para a alocação ali do dia a dia. Bem bacana. Mas, muito bem, acabei que eu te cortei. Você é economista, administrador de... Eu sou engenheiro. Engenheiro? Nunca atuei como engenheiro, né? Eu comecei já bem novo ali na faculdade, estagiando em banco de investimento, dentro da área de fundos, e aí eu segui, depois eu fiz mestrado, aí eu voltei para fundo. Na época que eu fiz mestrado, eu lembro que eu queria ir para a empresa, porque eu gostava mais, só que o mercado financeiro me puxou de volta, era mais relevante a minha carreira, né? E aí eu voltei para o mercado financeiro. Então, desde sempre tocando, né? Primeiro eu comecei com áreas técnicas, precificação e risco, né? Precificação, risco, fiz enquadramento, aí depois recebi a tarefa de tocar a área de operações, né? Fazer os dois, né? Então, eu virei uma pessoa responsável pelo dia a dia do serviço de administração fiduciária. E aí se tornou, eu sempre busquei muitos desafios, né? Tentar crescer como profissional. Sempre procurando problema. Tipo isso. E aí eu resolvi vir para a segunda linha, aprender compliance, aprender risco operacional. E aí foi quando eu vim para São Paulo também. Você está aqui quantos anos? Eu estou aqui há 6 anos, 7 anos. Tá. E aí, quando eu vim, foi para fazer a segunda linha e eu fiquei 4 anos e meio fazendo risco operacional, controles internos, aí depois só compliance, num escopo maior do que a administração fiduciária, né, num escopo de investimento como um todo. E aí, recentemente, eu tive outras oportunidades de voltar para a área de operações, fazer produto. Então, é um pouco assim... Estou sempre rodando ali. Estou sempre buscando e rodando. Sempre rodando ali fundos com governança, compliance, operações, sempre nessa pegada. Fala um pouquinho aqui, Sérgio, assim, quando a gente vai explorar um pouco nessa conversa essa questão da governança, né? Para entender governança, a gente sabe que fundo de investimento tem uma cadeia de valor grande, né? Administrador, gestor, tem um monte de gente que trabalha. Então, fala um pouquinho assim, o que é para o pessoal entender, assim, o que é esse bando de gente? Precisa mesmo desse bando de gente? A regulação ela prevê, eu acho que são 3 grandes pilares. Vou botar 4, vai. 4 grandes pilares. Eu acho que quando você vive o dia a dia, é muito difícil você pensar de forma muito diferente, mas claramente tem possibilidades de simplificação. Hoje, o que a gente vê é o administrador fiduciário. Então, o administrador fiduciário é o responsável legal. Normalmente, ele é o responsável por calcular a cota do fundo todo dia e garantir todas as transações. Depois disso, você tem o gestor, que operacionaliza não é a boa palavra. Ele toma as decisões de investimento, comprando e vendendo os ativos, em busca de seguir, né, a política de investimento do fundo. E a gente tem o distribuidor, que é o responsável pela venda. Então, é o distribuidor que vai... plataformas, por exemplo. Sim, são plataformas de distribuição, que vai entender o seu cliente, fazer o trabalho de suitability, entender se o produto é adequado a todo a carteira, né, do cliente, e aí vai recomendar o investimento. E, além disso, a gente tem o custodiante. O custodiante ele faz a verificação de todos os ativos que devem estar nas clearings, todo o processo
de dia a dia, né, de extrato, conta corrente, posição nas clearings, é o custodiante que faz, além da liquidação, né? Ele que liquida todos os ativos, que paga e recebe. Tá. Instruído pelo administrador fiduciário. Então, que é o cara que dá meio que maestro nesse troço todo. o administrador fiduciário ele tem algumas responsabilidades grandes em relação a cumprimento de regulação, né? Como ele é o responsável, regulatoriamente falando, então ele que vê se o fundo está dentro de todos os limites necessários, se ele está cumprindo a política de investimento junto com o gestor. É óbvio que o gestor é obrigado a fazer o papel dele também, mas o administrador fiduciário hoje tem uma carga de controles muito forte. Então, digamos que o pilar maior é gestor-administrador, tanto que a nova norma dá muita importância para esses dois. Eles são chamados de prestações essenciais. Agora me conta uma coisa aqui, Sérgio. Pegando lá para o lado da governança aqui, vai lá. O que é governança para fundo de investimento? Eu acho que quando você pensa num fundo de investimento, governança, principalmente você montar, né? Tem dois lados que você pensa na governança. Poxa, quais são os processos e os controles que fazem com que o cliente que vai aportar nesse fundo ele se sinta mais seguro. Então, acho que ali tem um processo que é um processo de controle de risco, cumprimento da regulação, dos limites de enquadramento, poxa, todos os controles de alocação, né? Se o cara tem mais de um fundo, como é que ele divide as boletas? Tem também a importância de ter uma pessoa, um diretor de risco que seja, como é que eu posso dizer, que tenha muita capacidade de cercear os movimentos de gestão quando necessário. Porque qual é o ponto, né? O ponto é que, poxa, todo fundo tem os seus orçamentos de risco, que pode ser tanto de mercado, de crédito. Esse conceito de orçamento de risco, fala um pouquinho para o pessoal entender o que é. Normalmente, quando você cria um fundo, você decide, né, aonde esse fundo vai se posicionar numa escala de risco mesmo, que pode ser de crédito, mercado, de contraparte, de liquidez. Então, o fundo vai ter pouca liquidez, mas ele tem que honrar todos os resgates pedidos. Então, poxa, se é um fundo com pouca liquidez, o gestor precisa ter um controle de liquidez muito rígido ali. E tem que ter o diretor de risco, quando eu falo cercear, ser capaz de entrar... É maravilhosa. Mas nem... sei lá, o gestor se apaixonou por uma posição, mas pela liquidez precisa ser vendida porque ele tem que estar líquido para honrar os resgates, ou possíveis resgates. Você não precisa nem ter um resgate já pedido, né? E a mesma coisa vale para risco de mercado. Você tem um orçamento de risco de mercado, normalmente, né, se mede com o stress test e o VaR, e aí, a volatilidade do mercado faz com que, o risco do fundo, mesmo tendo a mesma posição, ele varie. E aí, o que acontece? Às vezes, você tem que chegar para o gestor, legal, mas você tem que reduzir a sua posição. E aí, para mim, isso é um item importante de governança no fundo de investimento. Você vê se o diretor de risco ele é um cara que tem capacidade e punch de, tomar as decisões corretas em prol do cliente. Mas tem ali uma briga ali, né? Não batente. Não é uma... acho que não é um conflito, é uma questão de, entendimento da necessidade de se cumprir
o que está escrito na política de investimento e para o fim que um fundo foi criado. O que eu vejo, por exemplo, eu como cliente, a primeira coisa que eu faço, bom, se eu não conheço, né, o gestor, o fundo que eu estou pensando em investir, eu pego o formulário de referência do gestor, que é obrigatório, pela instrução CVM 558, e lá vai ter o currículo do diretor responsável pela gestão, vai ter o currículo do... Onde o investidor pode encontrar o formulário de referência? Normalmente eu dou um Google, está sempre no site do gestor, mas como eu não sei de cabeça o site do gestor, eu dou um Google e aí vai para o site do gestor. Isso aí. Tá. E aí, a primeira coisa é verificar se o gestor tem a capacidade de gerir, né, a carteira, tem histórico de gestão, é uma pessoa embasada. Pô, legal você falar isso. Parceria essa aí, né? Porque a gente ouve muito. Tu está rindo pouco, não sei o quê. E você está dando uma visão que, antes de olhar se rende ou não, o que você olha? Eu não olho muito se está rendendo muito ou pouco. Olha só, que coisa boa. Eu olho se o gestor é preparado. Obviamente, se o cara tem um histórico de ser ganhador, é importante, óbvio. Mas não é o teu driver principal. Não é o driver principal. Eu acho que o estar preparado é importante. O cara, tem algumas pessoas de renome que eu sempre invisto. O segundo assunto é classe de ativo. Então, quando eu não preciso olhar o gestor, sei lá, vou comprar um fundo específico que é para carregar, sei lá, ações específicas lá fora. Então aí eu não preciso olhar quem é, como não tem uma gestão ativa ali de compra e venda de ações, eu não vou olhar para o gestor específico, eu vou olhar para o fator de risco. Eu tenho capacidade e apetite a risco a esse fator de risco? Beleza, eu tenho, então, sei lá, eu vou ficar aí com uma parte do meu patrimônio em dólar porque eu quero ou porque eu decidi. E aí eu nem vou olhar tanto o gestor, mas sim é importante olhar o diretor de risco, porque vai ser esse cara que vai garantir para mim que o mandato, nesse caso, nesse meu exemplo do dólar, está sendo executado, entendeu? Que vai ali ficar no dia a dia ali, olhando e executando o mandato junto com o diretor de gestão. Então, resumindo, para mim, é um tripé de você se conhecer, de você entender qual é o seu apetite de risco, a suitability, né? Poxa, você, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem muito apetite a risco. Apesar de eu ser, em todos os questionários que eu preencho, eu sempre vou para o nível de cliente que teria mais aptidão a risco. Mas a minha carteira, eu já sei, assim, eu não fico olhando todo dia, mas eu não me sinto confortável em aceitar muitas perdas. Então, eu tenho sempre uma carteira ali balanceada. Está pensando mais juros de curto prazo, tem sempre um pedaço bom de juros de curto prazo. Tem sempre um CDI, tem sempre um IPCA, tem sempre... até pouco tempo eu tinha muito pouco em ações, por exemplo. Se você ficou, está com menos ainda, né? A coisa voltou, mas, bom, e aí, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é, acreditar que o diretor de gestão vai gerir aquele portfólio melhor que você. Por isso que eu procuro pessoas capazes, porque, para mim, a pessoa tem que ser melhor do que eu na gestão do portfólio. E o terceiro é ter uma pessoa que seja capaz, no dia a dia, de cumprir todos os parâmetros que foram contratados nesse fundo de investimento, a política de investimento.
os itens regulatórios da CVM, então, poxa, liquidez, risco de crédito, se houver, vai ter que ter o controle, também o enquadramento, que a gente chama, são os limites de carteira, todo o processo de mensuração de risco de mercado, ver se está tudo dentro do orçamento do fundo, e aí é isso, sim, eu acho que... Mas você está colocando uma ótica que é super bacana, bem completa. Sei que a gente falou muito e falou pouquíssimo de rentabilidade. Por que isso para você é importante? Por que para você é importante ter informações que, de alguma maneira, indiquem para você que aquele cara vai, de fato, cumprir o que está dito lá na política de investimento dele, assim por diante? Porque a minha visão é que é uma visão de que, poxa, eu preciso ter todo o modus operandi funcionando para depois ver se o gestor é um ganhador ou não. Isso, para mim, é tipo critérios mínimos de investimento. Tá. Sem isso, eu não consigo nem passar para o segundo passo. Se eu vejo que o diretor de risco não é capaz de fazer o controle de risco do fundo, eu nem vou tentar alocar no fundo, porque, poxa, para mim, um parâmetro mínimo de seguir aquilo que foi combinado não vai ser... E como é que você, mais ou menos, com informações públicas, consegue ter essa visão? A maneira como eu faço é ler o formulário de referência, lá vai ter o histórico, vai ter todos os comitês da gestora, vai ter o currículo de cada um. Então, ali eu dou uma olhada dou uma lida, uma estudada, estudo, e tiro as minhas decisões. Sei lá, o gestor tem um comitê de risco toda semana, todo mês. Aí cada um vai ter o seu, dependendo da classe de ativo que opera, né, a sua maneira de lidar com o dia a dia dos riscos do fundo, entendeu? Então, o que eu faço é olhar, ver como é que... ler, para entender como é que é o modus operandi do gestor. E, poxa, tem um critério ali de entender que esse está ok e sigo para a segunda etapa, que é a alocação e ver se... rentabilidade. E quando você pega... O que você está lendo? Um formulário de referência, né? Vamos supor, você está lendo lá. Você falou da pessoa, diretor de risco, ser capaz, né? Capaz de controlar o gestor, capaz de garantir que aquela combinado será assim. Quando eu falo capaz, é mais do que conhecimento. Poxa, ter voz, ele precisa ter voz, além do conhecimento. Porque, às vezes, o cara é super preparado, etc., só que não consegue ali, no dia exercer, exercer o poder dele, entendeu? Essa coisa, é óbvio que, poxa, é difícil, através de um documento, você ter essa leitura, se o diretor de risco ele vai conseguir exercer o papel dele. Mas, poxa, o que me resta ali é ler, entender como é que como é que se faz nessa gestora e poxa, tomar minha própria decisão. Me conta aqui, então, uma coisa assim. O que você considera, assim, quando você está lendo, o que é meio que, em matéria de processos, comitês, o que você considera, assim, como... ou é o mínimo que você espera que tenha, ou que, assim... no mínimo, tem que ter pelo menos isso. Tem que ter vamos lá, tem que ter um sistema de risco de mercado para ser capaz de fazer as contas de risco de mercado. Esse sistema tem que publicar resultados diariamente, e diariamente tem que ter um processo de verificação, né, se está dentro do limite ou não. E aí, estando fora do limite, tem que ter uma maneira de se corrigir.
Para risco. Isso você consegue saber se tem alguma política? Aí normalmente está descrito as políticas que existem, e aí você vai estudando, né? Isso era risco de mercado, liquidez é outro assunto importante para fundos que não têm, não, por definição, não devem ser muito líquidos. Então, como é que o gestor trata, né? Tem uma política de liquidez obrigatória também. Então, você vai ter que buscar e entender como é que é o processo. Para liquidez, é mais difícil você encontrar um sistema pronto, mas existem alguns que funcionam. E ali também é muito mais muito importante também como o gestor faz a análise dele, mesmo que não seja uma análise via sistema. Para crédito, o assunto é um pouco diferente, né? Normalmente existe um comitê de crédito, e aí você vai querer saber como é que é a governança, né? Ah, poxa, sei lá, o analista vai, apresenta um pleito, o comitê delibera, e depois monitora de uma maneira específica os resultados, acompanha, né, a empresa que está sendo, na qual o fundo alocou. Então, para mim, no caso de crédito, como eu já sou avesso a risco, né? Crédito é um assunto que eu tenho muita dificuldade de querer assim, comprar. Um fundo de crédito, bem diversificado e tal. Não, eu entendo, mas é difícil para mim. Poxa, agora eu vou entrar em crédito. Mas é muito liquidez, assim? Por causa do evento, não, acho que nem a liquidez. Acho que o evento de crédito muito difícil de prever, né? Acho que é isso. Tá. O evento de crédito, eu acho, na minha visão pessoal, eu não sou entendido, então... Então você tem meio que um viés de conhecimento. Você não conhece, você... não sei se é um viés de conhecimento ou, sei lá, eu sou meio pé atrás ali por alguns eventos que já presenciei trabalhando, né, na indústria. Também tem isso também, né? Já viu cada coisa, hein? Algumas coisas. Já viu cada coisa? Mas aí, quer dizer, nesse papo, dá para a gente mais ou menos dizer o seguinte, quando você olha as políticas de um fundo, por exemplo, ou lê a estrutura de governança, como é que está organizado, a gestora, não sei o quê, dá para a gente dizer assim que tem padrões mínimos, assim, alguma coisa assim, tipo assim, se eu olhar, bater o olho, tiver isso, tiver mal escrito, tiver muito raso, muito obscuro. Eu pessoalmente prefiro coisas mais bem explicadas do que pouco explicadas, tá? Então, É uma dica. eu prefiro mais detalhado. Alguns gestores preferem não detalhar no formulário de referência. Isso aí já não vai ver teu jeito. Mas aí, bom, eu vou tentar, entre aspas, né, estudar um pouco mais ali no site, ver o que está acontecendo. Mas eu pessoalmente, gosto de explicações detalhadas e entender o que... Poxa, sei lá, veja um diretor de risco de um gestor super gabaritado, com comitês funcionando, com sistema funcionando. Beleza, então esse aí é o padrão mínimo para a gente garantir que a política de investimento vai ser cumprida. Aí depois a gente vai ver se o gestor é ganhador ou não, entendeu? Então, vamos lá. Nesse teu critério, o que você está falando, que para mim faz todo sentido, tá? É o seguinte, a rentabilidade, ela, de longo prazo, talvez seja resultado de ter bons processos com boas políticas. Então, de longo prazo, você confia isso. Talvez tenha até uma chance, talvez ele não seja um campeão de campeões, mas ele vai ser mais consistente no longo prazo, talvez. Sim. Eu acho que você resumiu bem. Bons processos, boas políticas e, buscando sempre ali estar up to date
da regulação. Então, por exemplo, a regulação vai mudar ano que vem. O gestor vai ter novas responsabilidades, vai ter claramente que aumentar o número de controles do seu dia a dia. Vai ser importante ver quem vai chegar lá de uma maneira compatível com a responsabilidade que ele tem, entendeu? Hoje tem um tema da CVM, além de regular, ser capaz de, como tem muitos gestores, né, ser capaz de regular e inspecionar os gestores. Então, já a gente vai ver esse trend ali da CVM inspecionando todo mundo, etc. Então, o que eu faço é ver se o cara está up-to-date com a regulação, ver se, poxa, ele está preparado e os controles, os arcabouços, né? Por exemplo, enquadramento. Pô, o gestor tem que ter uma maneira, antes de comprar o ativo, de ver se o fundo vai estar enquadrado ou não, entendeu? Ele tem que ter uma maneira de fazer isso. Vem cá, e nesse papo aí, Sérgio, e o gestor gênio? Aquele cara, assim, grande nome, nomão, assim, atrai captação, tal, montou uma asset por algum motivo, aí você olhou lá, mas está tudo muito dependência do cara. O que você acha disso? O cara. Pensa no evento de... o cara, tá? Se ele tiver uma pessoa que... Normalmente, esses gênios, quando eles montam uma... Toda asset bem-sucedida atrai profissionais bons, tá? Essa é um lema que eu vejo aqui no mercado financeiro de fundo de investimento. Poxa, se você é uma asset grande, você tem bons profissionais, porque todo mundo quer trabalhar em assets boas. Mas voltando a Não é grande, então é uma asset de escola. tem que ter bons profissionais, entendeu? Pode ser uma asset enxuta. Esse é um assunto importante, porque não necessariamente o número de pessoas faz com que a gestora seja mais bem controlada do que a outra, entendeu? Ela pode ser enxuta, ter bons profissionais e ter bons controles. O que eu vejo é assim, tem uma pessoa que é o gênio do investimento. Para mim, pensa no pior caso, né? Então, se ele tem os controles funcionando, o cara é o gênio do investimento, é ganhador. Tem um orçamento lá de risco de mercado, de crédito, liquidez, etc. O diretor de risco vai ficar botando, né, dentro do quadradinho tudo e ele vai operar. Imagina que ele, por exemplo, você tem uma disrupção com essa pessoa, poxa, ele não está podendo operar, pegou Covid, não sei. O resumo, para mim, vai ser começar a gerar as posições e o diretor de risco vai coordenar esse processo. Por isso que eu não fico muito preocupado com, poxa, vou investir no gênio da lâmpada e tem alguns. Cara, eu acho ok. Se o cara é muito bom, eu quero estar lá, mas o cara é muito bom. Ele só precisa, de novo, ter os controles os controles funcionando, tem um diretor de risco importante. Cara robusto, que faça o processo. Hoje. Mas aí, não tem muito o que fazer. Normalmente, como eu falei, assim, não gosta de ser contrariado, mas ele não vai. Se o cara é um gênio, ele vai entender que seguir os orçamentos do fundo é importante até para ele manter a reputação, porque, poxa, vai que ele começa a perder e aí se apaixona pela posição, é importante saber zerar, entendeu? Você sabe que eu gosto muito desse negócio, do se apaixona pela posição, né? Algo que parece que é bastante comum, né? Dizem que, por exemplo, o pessoal comenta, né? Quem passou pelo Banco Central, por exemplo, ou pelo Ministério da Fazenda, essas pessoas geralmente passam a ter uma visão assim mais do torcedor, né? De que quer que a coisa dê certo. Como ela quer que a coisa dê certo, ela imagina que o cara deveria fazer alguma coisa que está sentado lá
E aí, se ele acha que aquele papel que ele comprou, o Banco Central deveria adotar aquela posição, então ele compra aquele papel e fica lá. Ah, não, mas eles vão mudar, ele tem que mudar. O cara fica na posição, porque ele pensa como se estivesse lá na cadeira, parece que é razoavelmente comum. A minha visão, eu já como um cara de controle, também já lidei com vários gestores no dia a dia. A minha visão que isso eu uso para vários assuntos, que você tem que debater coisas como o controle de risco, etc., fora daquilo que eu chamo de conflito de interesse do cara que pode se apaixonar pela posição. Por isso que tem que ter um gestor responsável na TDM, que seja conhecedor, saiba gerir um fundo, porque ele sabe, vai ter cancha, né? Tem experiência, para saber que, poxa, em alguns momentos não tem o que fazer, perdeu. Não, se fosse para ter esse fundo com esse risco, poxa, ele teria começado de outra maneira, né? Os clientes que entraram, os cotistas, eles pensaram no fundo assim. Isso é importantíssimo. Então, você tem que seguir com o que foi vendido. Então, para mim, você sair do conflito de interesses ali do cara que se apaixonou, porque pode ter se apaixonado pela posição, ou o cara que vai se beneficiar, sei lá, o gestor de renda variável no fundo multimercado, é importante, entendeu? Não, você colocou, esse ponto é super importante, esse ponto é super importante, você entregar o que está combinado. Sim, esse é o ponto. Esse é o principal ponto que a gente pensa. Por isso que eu falo dos critérios mínimos. Assim. A minha visão é que, poxa, o time é capaz de entregar o que foi combinado? Se sim, vamos para o segundo passo. É isso que eu vejo, é assim que eu penso. Eu gosto bastante que você fala isso, porque assim, a gente vê muito, né, assim, tipo, tudo bem, ranking não tem jeito, você está fazendo um produto que é botar estrela ou dar nota para quem tem a melhor performance, risco de retorno, não sei o que e tal. Legal, super útil, super importante. Mas esse não deveria ser o critério, né? Esse deve ser um critério também, né? Não deveria ser o critério. E quando a gente olha muito, na cobertura de imprensa, no dia a dia e tal, o que a gente olha mais o fundo, meu fundo ganha tanto, o fundo ganha tanto, campeão, não sei o que, tal. Legal. Se isso tudo for por conta de você ter um bom processo, tá legal. Agora, se de repente você não tem bons processos, não tem boas políticas, não necessariamente você vai conseguir repetir. Não que você vai conseguir repetir se tiver. Agora, se não tiver, com certeza a chance de repetir é quase zero. A minha visão sobre isso é que é muito difícil o gestor ser campeão de todos os rankings. E aí, é óbvio que você vai ter um gestor que, poxa, seja sempre ganhador. Mas tem que ser um cara que, uma empresa, né, que quando tem algum problema de ter acreditado numa posição errada, poxa, delimite o risco que você vai, a perda que você vai ter, entendeu? Então, é por isso que eu trato os meus investimentos dessa maneira, com os critérios mínimos e depois olhando. Eu acho que ranking tem valor, é importante, mas, poxa, não basta, sabe? Não basta, né? Não basta. É necessário, mas não é suficiente. É isso. Não é suficiente, não só ele, né? Tá certo. E, Mister, me conta um pouquinho aqui, a gente está caminhando aqui para o final. Como é que você está vendo esse cenário para o ano que vem? O que você está esperando? Ano que vem tem eleição, tem eleição, fiscal. Eu acho que é um momento de muita volatilidade, né? Vai ser um ano de muita volatilidade no mercado. Tem mudanças também da CVM, tem várias normas que estão ali no forno para sair. Vai ser um ano pesado, né? Vai ser um ano pesado regulatoriamente. Vai ser daqueles anos que você, como empresa, né, pensa numa gestora, tem que lidar com a volatilidade do mercado,
tentar acertar, né, para ganhar, e além disso vai ter o custo regulatório, né, de fazer novos controles, de implementar novas coisas. Então, para os gestores de investimento, vai ser um ano pesado. Para os administradores fiduciários, também, porque toda norma que muda, né, tem ali vários assuntos para se adaptar, para adaptar os próprios controles, para fazer as verificações nos gestores. Então, tem muita coisa ali para fazer. Mas é sempre assim, né? Sempre, todos os anos são, por algum motivo, tornam-se... a Covid veio ano passado. Esse ano tá, poxa, depois de tudo que aconteceu, também foi um ano difícil. Então a gente está Uma sucessão de... eu não vejo assim um ano simples, dependendo do resultado da eleição, sim, pode se tornar 2023 pode ser um ano mais simples, vamos ver. Tomara, né, meu cara? A gente está desde 2015, 2016 só apanhando, né? Sim. Praticamente, né? Ou a gente está apanhando aquele crescimento. É por isso que o trend da indústria de fundos é lançar investimento no exterior, né? Porque o Brasil, há algum tempo, está com... a correlação dos retornos do Brasil ficou descorrelacionado com o mercado lá fora. E aí você vê que os retornos lá fora são maiores do que aqui. E aí, obviamente, é um discurso fácil, né? É um bom discurso para o cliente que não tem exposição para ativos lá fora. Não, até que a CVM criou o tal do BDR de tudo, né? Sim. Hoje faz BDR de tudo, né? BDR de bond, americano, certo, né? Essa onda de ETFs também, boa onda, inclusive, né? Barato, bem bacana. Então, você pode comprar um BDR e um ETF lá fora, também, como você falou. Esse é o trend, né? Já que aqui dentro a gente não gera não tem gerado boas oportunidades para essa renda. Na verdade, o mercado está muito difícil, eu acho, minha visão, tá? Minha visão é que o mercado está difícil, a Bovespa está sofrendo e vamos ver. Ano que vem não deve ser um ano fácil, com a eleição, etc. Eu estou imaginando que, bom, tem a adaptação dos fundos da 555, né? Esses fundos líquidos, né? 90% dos fundos está ali, né? Mesmo da adaptação da 409, lembra como nós temos foi em Porto, deu um trabalho de louco. Agora, você imagina agora, na adaptação para a lei da liberdade econômica, como é que vai ser? Não tem jeito, qual é o trabalho, né? Você estuda a norma, vê o que é necessário, o que a norma está dizendo? Que a água tem que ser transparente. Beleza, qual vai ser o controle que eu vou montar para garantir que a água está transparente? Aí você vai, monta o controle. Vários controles novos. Aí vamos esperar como é que a norma vai vir, mas a expectativa é que tenham vários controles novos. Eu não acho... tem um debate ali sobre classe, etc. Eu não sei se vai pegar no Brasil. Eu não tenho certeza. Porque do jeito que a indústria funciona hoje, já está... como é que eu posso dizer? É muito... O arcabouço que está funcionando de outra maneira é muito grande. Então, a própria custo de mudança é muito grande. E não é facultativo, né? Você pode ou não pode ter classe. Né? Você pode continuar no fundo de classe e continuar no FIT, por exemplo. Eu não tenho certeza que vai mudar. Eu já ouvi algumas pessoas falando que os próprios provedores do sistema, assim, negócio de trabalho absurdo. Então, é um assunto paralelo, mas importante, porque toda a indústria usa sistemas brasileiros, né? E aí nunca tivemos essa estrutura, né, aqui no Brasil. Mas os sistemas, digamos, gringos, eles têm uma maneira de controlar classe, tudo classe. Você falou, né? Está num determinado sistema, vai ter que portar tudo. Sim. Todo sistema. Não, acho que, para mim, se o gestor não se interessar
de novo, a indústria funciona de uma maneira diferente do que é a regulação. Quem vai evoluir o trend vai ser o gestor pedindo para o administrador fazer. E aí o administrador vai ter um custo de mudança aí que a gente vai ver se vai acontecer ou não, entendeu? Se vai valer a pena ou não, né? Porque a remuneração do administrador fiduciário é bem pequena, então não sei, não está muito claro para mim ainda como é que vai acontecer. Tá. Sérgio, aqui só para terminar, você acha que o produto bom para grande varejo? Eu acho produto fundo bom. Acho que tem um tema ali de custo, né, do valor de taxa de administração. Por outro lado, eu acho que a própria concorrência, as plataformas estão tornando, né, o valor da taxa de administração mais visível. E aí, sendo visível, o consumidor, né, o cliente, o cotista, está se acostumando a comparar. Por que eu acho bom? Vou dar meu exemplo aqui, meu caso específico. Eu sou tecnicamente bom para poder escolher o ativo e comprar o ativo, só que eu sou péssimo para monitorar e decidir vender. Então, não adianta você, no momento que você escolheu comprar, pode ser brilhante, mas se você não souber o momento de vender, não funciona. Então, para mim, especificamente como cotista, eu prefiro delegar as compras e vendas do meu portfólio, porque eu sei que eu tenho dificuldade na venda, entendeu? O monitoramento não é fácil, né? Está comprando no mercado todo dia e tal. A gente tem que monitorar no dia a dia, né? O preço está indo para uma direção diferente do que eu estava imaginando, subiu, caiu muito rápido. Tem que monitorar no dia a dia, né? Ouvir se comentar, falaram alguma coisa, isso vai impactar. Sim. Tem que fazer. E aí tem uma coisa que eu sempre falo lá também, muitas vezes, né? Às vezes, alguns alunos perguntam: mas você, tipo assim, por que você não compra? Por que você não compra e vende? Assim, eu estou dando aula aqui, né? Estou conversando com você. Tem um profissional sentado agora em alguma cadeira que está olhando para o mercado para ver se está na hora de... Exatamente, eu tenho que terminar o Bloomberg e não estou com tempo para isso, porque minha vida é da aula, né? Então, não tem muito. Eu acho que e tem o tema da competência, né? Sim. Eu acho que cada um tem que... óbvio que todo mundo vai dar uma testadinha, mas eu nem testo mais. Às vezes, se quiser, pega lá um pedacinho pequenininho e fica brincando, né? Eu nem faço mais isso. Já estamos com a certa idade, né? Já pode ser. Só mais novo, sempre que acha que vai, né? Sérgio, terminamos aqui nosso bate-papo de hoje, mas eu queria que você deixasse sua mensagem para a galera. Obrigado. Acho que o que eu tentei conversar aqui com todo mundo um pouco da importância, né, de você analisar todo o processo de controle de um gestor de investimento. Na minha visão, é um assunto interessante e importante para você garantir, né, que você está investindo num fundo de investimento que vai ter a política de investimento controlada e que, naquilo que você investiu é aquilo que vai acontecer no dia a dia do fundo. Então, eu acho que é isso. Mas isso é importantíssimo. Acho que o Sérgio deixa uma mensagem final importantíssima. O compromisso do fundo é entregar o que está naquele regulamento, naquela política de investimento. É isso que tem que cobrar. Não é cobrar algo, um retorno sem, não é cobrar o que está lá. Você pegou aquilo, então. Né? Gente, muito bom. Sérgio Batalha, super obrigado. Muito obrigado. Como se foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado. Eu sou muito esclarecedor, didático, aqui bem bacana mesmo, tá? Esse aqui é o nosso episódio, mais um episódio, não vou lembrar de cabeça agora. Deixa eu ver se eu tiver aqui, eu vou falar qual é. Peraí, vamos ver. Esse aqui é o episódio 43 do Investimento Aberto. Em breve está no ar. Abraço, gente. Obrigado, Sérgio. Tchau.